Vamos chegar diante de Deus nesta hora, invocando a sua presença, que o doce Espírito ilumine o nosso entendimento, que o nosso coração se abra e sejamos uma terra fértil, onde a palavra é semeada, germina, produz o seu fruto. Boa terra. Pai, há uma gratidão em nosso coração por nos permitires despertar para mais um dia com vida, com saúde, preservados em nossa inteligência, nos nossos órgãos físicos, a nossa capacidade de decidir, nos sentimentos nobres e uma mente em um processo de transformação. Abrimos-nos ao mover do Teu Espírito e da Tua Palavra. Que seja mais um tempo de edificação. E que enquanto nos expomos a este ensino, o Teu Espírito trabalhe no nosso eu mais profundo, para que a palavra produza o seu efeito. Sejamos um terreno fértil, onde a semente é lançada, encontra campo para aprofundar as raízes, para germinar, para nascer, crescer, florescer, produzir fruto. E assim a nossa vida vai sendo transformada na verdadeira imagem do Senhor Jesus. Sabemos que esse é o Teu eterno propósito. Para tanto, Tu enviaste o Teu Filho para nos resgatar. Para tanto, enviaste o Teu Espírito a fim de operar em nós, usando o veículo da Tua Palavra, um processo de transformação, para que nos conformemos com esta imagem de Cristo e venhamos a desfrutar de todas as bênçãos destinadas aos que Te amam, que estão aliançados contigo, chamados Teus filhos, arrolados entre aqueles que se encontram no Teu reino. Que o Teu doce Espírito ministre a cada um de uma forma profunda, trazendo cura, libertação, edificação, transformação. E tudo quanto projetaste em Teu coração para este dia, seja liberado. E a Ti daremos toda a glória do nome bendito e precioso do nosso Redentor, nosso Mestre, Salvador, nosso tudo, Jesus Cristo, Teu Filho bendito. Amém e amém. Falando de personalidades restauradas, o nosso todo, temos os elementos dentro da nossa personalidade, que é a mente, as emoções e a vontade. Nós iremos caminhar para as emoções. O tema geral ficou cura das emoções, mas estamos construindo uma plataforma dentro de nós para chegar lá. E temos abordado nos últimos dias, nas nossas últimas aulas, a conquista da mente. Sabendo que tudo começa na mente. Sabendo que a mente é a sede da alma. Sabendo que a mente foi a primeira coisa que o inimigo tomou no Éden, é a primeira que deve ser restaurada, que na mente se plantam imagens, que juntamente com estas imagens são lançados pensamentos, e quando a imagem se casa com o pensamento, nós vamos ter emoções correspondentes, e então, em última instância, nossas ações. Um versículo que temos repetido e vamos trazê-lo novamente, Provérbios 4, 23, na versão da Nova Internacional. Podemos ler? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muito bem, os pensamentos produzem sentimentos. Diga isso.
Mas chegamos ao ponto na nossa aula passada de trazer o que realmente importa e onde está o segredo da mudança. Leia o que está na tela. Nossa vida começa como uma nova criação em Cristo. Vamos entender isso. O nosso novo nascimento. O versículo que trazemos como base para falar de nova criação, segundo aos Coríntios 5,17, leiamo-lo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é uma completa novidade de vida. Uma nova criação, um novo Senhor, um novo reino, novos valores, tudo se fez novo. Na versão A Paixão, o mesmo versículo, leiamo-lo. Agora, se alguém está envolvido em Cristo, tornou-se uma criação inteiramente nova. Tudo que está relacionado à ordem antiga desapareceu. Eis que tudo é novo, é renovado. A transformação começa na mente, pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus. Então, diga a renovação da mente com a palavra de Deus. Há uma ordem, tocamos nela na aula passada, vamos repetir, estamos tomando apenas a última parte para fazer o link com o restante da matéria. Em Romanos 12, versículo 2, o pensar está conectado ao ser. Como eu penso, assim sou. Esse já é o primeiro versículo lá atrás, quando começamos a falar sobre a mente. Como o homem pensa, como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Então o nosso ser é a expressão do que pensamos. E por isso, Paulo nos ordena, leiamos, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso quer dizer? Antes que eu conhecesse a Cristo, eu estava dentro de uma forma. Não vos conformar, não se coloque numa forma. Eu estava dentro de uma forma. Nós tomamos a forma daquilo em que somos colocados. É uma figura de linguagem, evidentemente. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Saia da forma na qual você foi formatado e entre numa nova forma. Como? Pela transformação, pela renovação da mente. Agora, na TPT, paixão, leiamos. Parai de imitar os ideais e opiniões da cultura ao vosso redor. Por que criamos tantos problemas e nos encontramos em uma situação tão deplorável? Por estarmos amoldados ao sistema deste mundo, aos valores deste mundo. Mas se você veio ao reino de Deus, então é preciso parar de viver a velha vida. E prosseguindo o versículo, mas sede interiormente transformados pela renovação, pelo Espírito Santo, através de uma reforma total de como pensais. Isso vos capacitará a discernir a vontade de Deus ao viver uma vida bela, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Que expressão linda e profunda. Uma transformação primeiro interior. A transformação parte de dentro para fora. Segundo, quem é um agente transformador? É o Espírito Santo. Nós já dissemos que a palavra de Deus é o elemento que ele vai usar. E sou eu que armazeno o material. O Espírito Santo usa. É um trabalho conjunto.
e a reforma total de quê? Do modo como eu penso. Se eu sou o que eu penso, e o que eu sou não é o ideal de Deus, eu tenho de entrar num processo de mudar o meu pensamento. Mas como eu vou mudar o pensamento? Removendo o que está lá para colocar um outro programa, o programa da palavra. E diz o texto que em fazendo isto, eu serei capacitado a discernir, perceber, compreender a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem o melhor para você. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. O caminho da felicidade plena está no encontro do propósito da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso nós fizemos a pergunta, usámos-la no fim da aula passada, nós a temos usado lá atrás e vamos repeti-la agora. Vamos? Quem sou eu e em quem posso me tornar? Diga, sou uma nova criação. Porque nossa nova vida começa numa nova criação. Quem opera isso, leia, o Espírito Santo nos conduz rumo à semelhança de Cristo. E falamos aqui sobre a nossa vida fluindo a partir de Jesus. O texto de João 15, a videira, eu sou um ramo que brota da videira, a vida de Cristo flui em mim e através de mim para produzir o seu fruto. E trouxemos 4 declarações que vamos repetir em relação à nova criação. 4 marcas da nova criação. A primeira, a nova criação nasce em Cristo. A segunda, a nova criação é nutrida em Cristo. Terceiro, a nova criação cresce em Cristo. E quarto, a nova criação ministra em Cristo. Leia apenas os verbos que se encontram em azul. Nasce, nutrida, cresce e ministra. Muito bem. Enquanto permanecemos em Cristo, a vida da nova criação flui de Cristo para nós, através do Espírito Santo. E qual é o resultado? Diga, recebemos dons da graça pela fé. Leia, por favor. A justiça de Cristo, sua paz, gozo, amor, autoridade, poder e até mesmo a mente de Cristo. Que maravilha! Quando você vem a Cristo, isso tudo se lhe torna disponível. Mas tenho que lhe dizer algo, nada é automático. Em Cristo tudo é colocado à nossa disposição. Você crê? Ok, você diz sim. Mas às vezes não passa de um assentimento intelectual. Não adianta eu crer ou concordar com uma doutrina. Preciso transferi-la na experiência. Segundo aos Coríntios 2,16, leia, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Que declaração extraordinária! Temos a mente de Cristo. Não significa que a minha mente deixou de existir para se transformar na mente de Cristo. Não, não, não. Eu sou uma personalidade. Minha mente está aqui. Ela precisa ser renovada. Ocorre que o Espírito de Deus que veio viver dentro de nós é o Espírito de Cristo. Então a mente de Cristo se expressa através do Espírito de Cristo. Então diga, a mente de Cristo é residente em mim. Temos a mente de Cristo, é residente em mim.
E se eu tenho a mente de Cristo residente em mim, na pessoa do Espírito Santo, aí é onde eu vou submeter a minha mente, que precisa de transformação e renovação, a mente de Cristo, para que eu vá me assemelhando cada vez mais com Ele no meu modo de pensar. Vamos ao mesmo versículo, na versão Paixão. Pois quem já conheceu intimamente a mente do Senhor Yahvé o suficiente para se tornar seu conselheiro? Cristo sim, isto é, Cristo sim. E nós possuímos as percepções de Cristo. Muito bem, queridos. Agora, nesse processo de transformação, eu preciso remover algo para substituir. É uma mudança de paradigmas. Mas você só passa por uma mudança de paradigma quando você tem outra coisa para colocar no lugar, um outro pensamento. Você tem uma determinada atitude por causa de um paradigma. Mas de repente um outro pensamento vem. Você toma conhecimento de outra coisa e muda o paradigma. Por falar em paradigma, ontem eu estava ouvindo um médico, especialista em medicina genômica, e mostrando como o Criador criou tudo perfeito, especialista no estudo das células e falando de células, transformações e depois o que a gente faz, né? E se eu reconhecer que Ele é o Criador, então eu vou obedecer o Criador, fazer as coisas conforme o Criador me orienta, em relação ao alimento, em relação a tudo. Mas aí ele quis dizer, você precisa mudar de paradigma. E perguntou, você sabe o que é paradigma? Aí ele disse, é difícil definir, ele é coreano. Ele disse, mas eu vou contar uma história que aconteceu na Coreia do Sul. E eu me lembrei agora, eu vou contar também, para ilustrar aqui o que queremos dizer por uma mudança. Ele falou, né, o pessoal oriental, coreano, todo mundo muito disciplinado, gosta da ordem, mas num trem, no metrô, entrou um senhor com umas duas crianças, e esse senhor ficou lá olhando para longe, totalmente desligado, parecia que estava fora de tudo, e essas crianças começavam a empurrar um outro, a gritar, a pular, a fazer barulho, e todo mundo estava já olhando, pensando, mas por que o pai não põe esses meninos em ordem? E nada, e ele parece que não via nada, e todas as pessoas começaram a se incomodar, a criticar aquele homem. Finalmente o senhor que tinha uma bengala, pegou a bengala e deu um toque na perna dele. E ele se voltou e disse, o que foi? Ele disse, o que foi? O senhor não está vendo como é que os seus filhos estão? Fazendo a maior bagunça aqui, o senhor não faz nada. Oh, desculpa, eu não percebi. Sabe, eu estava tão longe. Hoje a minha esposa saiu de casa e estava bem. Eu recebi um telefonema no hospital de que ela teve um ataque. E quando eu cheguei lá, minha esposa estava morta. E então eu só estou voltando em casa para pegar as coisas e tratar do sepultamento. E é por isso que eu estava tão distante. E as crianças que tomaram conhecimento, talvez estão ajeitadas. Perdão, eu vou tomar conta delas. Aí eu pergunto, o que é que vocês acham que todas as pessoas que ouviram a sua história, será que mudaram de atitude? Claro. Por que mudaram de atitude? Agora todo mundo, claro, ninguém vai mais criticar, todo mundo está com compaixão. Porque essa atitude daqueles passageiros mudou em relação a este Senhor. Porque mudou o pensamento ao tomar conhecimento de uma outra realidade. O julgamento primeiro estava a ver com o paradigma de uma sociedade ordeira. Então,
Mas agora o comportamento estranho, por causa de outras circunstâncias, mudou a forma de pensar e de agir. Mudança de paradigma é isso. Você tinha na sua mente uma realidade, uma visão das coisas e julgava tudo por aquele prisma. Mas agora você está sendo convidado a restaurar a sua alma inteira, todo o seu ser, sua mente, suas emoções, sua vontade. Mas para que haja uma mudança, você precisa tomar conhecimento desse novo. Para remover a atitude anterior, a informação anterior e construir uma nova. Por isso, nós queremos apresentar 30 verdades que transformam. Olhando para a sua identidade, olhando para quem você é em Cristo, olhando para o que Deus projetou que você e eu sejamos, quem sou eu hoje, mas em quem posso me tornar. Talvez comparando o que eu sou hoje com as 30 verdades que vamos apresentar, possa haver uma longa distância. No entanto, temos diante de nós um alvo e temos uma verdade, como Deus nos vê. Como Deus nos vê. E o que Deus projetou para você e para mim, Ele nos dá recursos necessários para que cheguemos lá. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos dá a sua palavra. Não vamos elaborar sobre as declarações. Cada uma delas demandaria uma aula, mas apenas para que você tome conhecimento de verdades. Todas elas estão baseadas em textos bíblicos. Leia, você vai ler, porque você vai guardar. Primeiro, nova criação. Declare, eu sou uma nova criação em Cristo. É muito importante você verbalizar. A confissão, quando você verbaliza, eu sou uma nova criação. Depois você pode dizer, nós somos. Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Então, eu personalizo para mim, eu sou, e depois nós somos uma nova criação. Não vamos fazer isso agora, só estamos dizendo o modo como você depois pode repetir. E repita isso. Isso aqui era para se trabalhar, você pode pegar uma coisa dessas por dia. Evidentemente eu penso logo na sua necessidade de ter um arsenal de versículos sobre este assunto. Vamos ver o que é que pode vir depois de recurso complementar. Segundo, leia, você vai ler tudo. Imagem de Deus. Eu fui feito conforme a imagem de Deus. Terceiro, pecado. Eu pequei e destituído fiquei da glória de Deus. Quarto, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor de todos. 5. O evento de Cristo, o evento, o acontecimento. Está consumado, está completa, a obra está realizada. 6. Arrependimento. Eu me volto do meu caminho para Deus e para o seu caminho. 7. Salvação pela graça através da fé. Sou salvo pela graça através da fé. 8. Perdão. O perdão é completo em Cristo, mas frequentemente operado ao longo do tempo. O perdão perdoa. Eu sou perdoado e vou perdoar. 9. Andar pela fé. Ando por fé e não por vista. 10. Santidade. Sou tornado santo pela graça através da fé. 11. Cheio do Espírito. Sou cheio do Espírito e andarei no Espírito. 12. Identidade cristã. Sou completo em Cristo. 13. Autonegação e carregar a cruz. Nego-me a mim mesmo e tomo a minha cruz. 14. Confiança no Senhor. Eu confio no Senhor e não na minha própria razão. 15. Vida cristã. A força e a habilidade, tudo posso através de Cristo. 16. Transformação. A transformação começa pela mudança do meu pensamento e arrependimento. 17. Vitória. Sou um vencedor e mais que vencedor em Cristo. 18. Batalha espiritual.
resisto o diabo e ele foge de mim. 19, vencendo diariamente, venço o mal com o bem. 20, o amor nunca falha. Eu amo a Deus e o próximo com todo o meu ser. 21, resistindo em Deus. Está consumado. 22, serviço. O maior desejo é ser servo de todos. 23, o futuro. Eu tenho uma bendita esperança e futuro. 24, ação de graças. Darei graças e bendirei em todo tempo. 25, dar é melhor dar do que receber. 26, cura divina. Vai, a tua fé te salvou, me tornou completo. 27, propósito divino. Todas as coisas cooperam para o bem. 28, nosso pão diário. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Oração, orai sem cessar. Missão, ide. Fazei discípulos que, por sua vez, façam discípulos. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas. Aleluia! Está aí um exemplo, e estão aí 30 temas sobre os quais podemos refletir e começar a assimilar. Muito bem. 5 passos para renovar sua mente. 5 passos. Primeiro, leia, peça ao Senhor para guardar e direcionar sua mente. Senhor, coloco a minha mente diante de Ti, Espírito Santo. Guarda minha mente e direciona minha mente. Dependo de Ti, ilumina os olhos do meu entendimento. Tira o véu dos meus olhos, dá-me espírito de revelação. Então, orar, pedindo a Deus. Segundo, reconheça a fonte de pensamentos autofocados e destruídos. Falamos longamente sobre isso. Dos pensamentos automáticos, dos pensamentos negativos, pensamentos mal cheirosos. Reconheça a fonte. Onde está a fonte destes pensamentos autofocados, autodestrutivos? Eu preciso reconhecer para colocar isto diante de Deus. Em terceiro lugar, substitua o pensamento autofocado por uma mentalidade focada em Deus. Estamos concluindo a nossa parte de pensamento, trazendo estes princípios importantes. E, em quarto lugar, descanse na verdade de que você é aceito em Jesus. Descanse. Agora, uma pergunta. Como reconhecer que a mente é livre? Qual o padrão de Deus para a mente do seu filho? Como eu posso saber que a minha mente é liberta? Vamos responder com alguns itens. Primeiro, leia. Os pensamentos sujeitos a Cristo. Primeira coisa, alguém de mente livre tem os seus pensamentos sujeitos a Cristo. Como está em 2 Coríntios 10, 5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E, leia o que está grifado, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo, mente em linha com o Espírito recriado. A mente de Cristo é residente em mim. Então, quando a minha mente começa a se ajustar, começa a se alinhar com a mente de Cristo, através do Espírito que em mim habita, é um sintoma de mente livre. Leiamos Romanos 8, 5 a 8. Os que são habitualmente dominados pela natureza pecaminosa, colocam suas mentes nas coisas da natureza pecaminosa. Mas aqueles que são habitualmente dominados pelo Espírito, colocam suas mentes nas coisas do Espírito, porque ter a mente dominada pela natureza pecaminosa é morte, mas ter a mente dominada pelo Espírito é vida e paz, porque a mente dominada pela natureza pecaminosa é hostil a Deus, pois ela não se sujeita às ordens da lei de Deus, nem é capaz de fazê-lo. Portanto, todos quantos estão na esfera da natureza pecaminosa não são capazes de agradar a Deus. Esta é a versão de Wuest.
Então vejam só onde eu coloco a minha mente. Se eu tenho uma mente livre, a minha mente está voltada para o Espírito Santo, para a palavra de Deus. E assim a mente de Cristo começa a se manifestar no meu modo de pensar. Terceiro, uma mente livre para se concentrar, perceber, lembrar, raciocinar, compreender. Falamos aqui da passividade da mente. É uma mente prisioneira. Agora, uma mente livre, você é livre para pensar, perceber, raciocinar, recordar. Por isso você pode estudar, você pode memorizar, você pode se expor a níveis, conhecimentos, a capacidade que nós temos, que Deus nos deu, de usar a nossa mente para criar, para projetar, a criatividade, glória a Deus. Então isso é outro sintoma de mente livre. Deus nos fez seres inteligentes. Então toda mente sadia tem esta capacidade. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar agora à conquista da vontade. Vamos entrar para um novo campo, a vontade que é, na realidade, o martelo que bate a decisão. Ponto-chave, algo tão precioso que Deus nos deu, a habilidade de escolha, de decidir, enfim. Paulo fez uma declaração e nós colocamos aqui, nesta imagem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos começar à vontade fazendo esta declaração, tomando posse dessa realidade. Se você está em Cristo, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma versão que diz: eu sou todo suficiente em Cristo. Eu sou todo suficiente na suficiência de Cristo que me fortalece. Eu sou todo suficiente na suficiência de Cristo que me fortalece. Muito bem. Nossa primeira declaração aqui: a vontade do homem é uma das grandes dádivas concedidas por Deus. Ela expressa a essência do seu ser e revela o grau de experiência de cada pessoa. É o fator determinante de todas as escolhas da vida. E nada é realizado pelo homem sem o exercício de tão importante faculdade. Nada. Porque você está aqui neste curso? Porque decidiu estar. Absolutamente tudo que fazemos é no uso da nossa vontade. Ainda que às vezes nós queiramos culpar outros, isso já começou no jardim. Lá com Eva. A serpente me enganou, Adão. A mulher que tu me deste. Quantas vezes hoje nós queremos culpar circunstâncias, queremos culpar pessoas pelas nossas atitudes. Todavia, cada um de nós é responsável pelas suas próprias escolhas. O que fazemos não é forçado, ninguém pode nos forçar. Deus nos deu uma vontade sobre a qual nós mesmos é que temos o domínio. Satanás não nos obriga a fazer nada, nem Deus nos obriga a fazer nada. Se o fazemos é porque consentimos, é porque dizemos sim. Tiago fala algo interessante quando ele diz que cada um é tentado pelo seu desejo. Né? E a figura que ele usa é como se o desejo corteja nossa vontade. Mas para que um ato seja consumado, a minha vontade tem que concordar com o desejo. Então o desejo vai apelar para a vontade, o pecado vai apelar para a vontade, o diabo vai apelar para a minha vontade, Deus também vai apelar para a minha vontade.
Se eu sei que a vontade de Deus é melhor para a minha vida, mas eu estou com uma vontade prisioneira, eu preciso ser liberto. Às vezes aqueles que já vieram a Cristo, quantos continuam ainda prisioneiros em sua vontade? Nós precisamos realmente de chegar ao caminho. Deus liberta-me, quebra as cadeias que prendem a minha vontade. Claro que tudo vai depender do que eu estou construindo na minha mente, mas entra aqui a vontade, que é o que vai bater o martelo. Então é muito importante o assunto sobre o qual vamos nos debruçar agora. Há um potencial imenso na vontade. O dicionário define vontade como a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Vamos a outras definições. A palavra vontade vem do latim voluntas actis, que significa querer, a capacidade de querer, eu quero. Agora, a palavra implica 3 coisas. Primeiro, diga, o poder de querer, o ato de querer e o que é desejado ou pretendido em si. Eu tenho o poder de querer, mas existe o ato de querer. E a consequência, aquilo que eu desejei no que eu quero. Este autor, Rojas, define vontade como, leiamos sua definição, a vontade consiste, sobretudo, em um ato intencional de se curvar ou se encaminhar para algo, e nele intervém um fator importante, que é a decisão. No dicionário de significados, leiamos a definição. Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar alguma coisa. Nós falamos muito em força de vontade e falta de força. Eu tenho vontade, mas falta-me a força, né? Na verdade, muitas vezes, quando você diz que tem vontade, é mais um desejo, um impulso. Mas a força de vontade é o quê? Leia, a capacidade de dirigir e controlar as próprias ações. O que esse menino está fazendo aqui não é brincadeira, né? Determina muita força de vontade você passar aí entre estes. Mas enfim, vamos avançando. Para a psicanálise, é interessante olhar, né? Porque já falei aqui que a ciência vem ultimamente aprofundando-se. Primeiro vieram os filósofos, né? Os filósofos com toda a sua filosofia, mas agora vem a psicanálise, e vem tantas ciências modernas tentando entender o pensamento, a vontade, analisar aquilo que faz parte da nossa natureza humana. Então não é diferente em relação à vontade, e vamos trazer algum comentário da psicanálise com respeito à vontade. A ponta do iceberg da atividade mental. Na realidade, os pensamentos e os atos estão, muito interessante isto, determinados por uma força que não é a da vontade, e sim do inconsciente. O inconsciente também é responsável pelos chamados atos falhos. Que são atos falhos? A pessoa se propõe conscientemente a fazer algo, mas acaba realizando uma ação muito diferente da proposta. Ou aqueles que querem colocar seu empenho no trabalho, por exemplo, mas acabam se ocupando de outras coisas,
enquanto deveriam estar trabalhando. Quantas vezes você e eu desejamos fazer algo e terminamos fazendo outra? Hoje eu vou começar uma dieta saudável. Vou eliminar o açúcar, vou eliminar o chocolate, vou eliminar a gordura, eu preciso perder alguns quilinhos. Aí chega uma pessoa amiga e ele traz aquele bolo de chocolate. Eu quero começar hoje uma dieta saudável. Mas quando você olha para aquele bolo, há um desejo inconsciente. Você nem tem consciência. Eu quero é comer até ficar cheio. E o que você faz? Come. Os pouquinhos que estão aqui já disseram, vou comer. Aí você diz, minha vontade é fraca. Né? Então a psicanálise chama isso de o inconsciente. Você não sabe, você então vai fazer o que tem vontade. Para a psicanálise, então, a vontade não é uma força, e sim a expressão de um desejo inconsciente. Somente quando uma pessoa é coerente com seu desejo, surge a vontade. Se não for assim, a vontade o trai. Deixa eu voltar ao caso do bolo. Evidentemente, eu tenho uma alimentação saudável. Não adianta você chegar aqui com o bolo mais vistoso do universo. Ele não me tenta. Não me tenta porque eu sou coerente. O meu desejo de ter uma vida saudável é coerente com os meus atos. Então, se existir algum desejo inconsciente, já lidei com ele há séculos. Não há nada que me faça transigir. E, na realidade, o seu próprio organismo. Então, você educa, tudo é educável, não é verdade? Por isso, há planos que sempre são adiados. Ok, aqui vai tocar todo mundo. Todos nós. Não é? Porque, às vezes, aprendemos a ser fortes e vencer numa área e noutra não. Por quê? Às vezes queremos fazer algo, outras coisas que surgem no caminho. Então a nossa vontade não se traduz em ação. Fazemos planos, decisões de mudança que nunca são tomadas. Começa o início do ano, vou fazer exercício, vou me matricular na academia. A primeira semana vai, a segunda já parou. Ou intenções que jamais se convertem em atos. Se eu pudesse ver o rostinho de cada um aqui, não vejo nada, né? Mas posso imaginar. Já aconteceu comigo. Acontece toda hora. Quando há propósitos definidos e conscientes, mas que não chegam a se converter em atos, o que ocorre? Leia. A solução não está em nos forçarmos e nos obrigarmos a agir de uma determinada forma. Não adianta você brigar. Leia. Na realidade, não é que falha a força de vontade, e sim que triunfa o desejo do qual não temos consciência. Você sabe que deve fazer uma coisa, você diz, eu quero, eu decido, mas não faço. Você tem que lidar com coisas mais profundas. Esse tipo de situação oferece uma valiosa mensagem. Vamos trazer aqui um exemplo. Esse é o exemplo do artigo a que estou me referindo dentro da psicanálise. Queremos seguir rigorosamente uma dieta, mas ao mesmo tempo desejamos comer até nos sentirmos cheios. Quem triunfa? Iniciamos o regime, mais rápido do que imaginamos, estamos comendo um último banquete, um último.
entre a culpa e a satisfação. E amanhã repetimos. E amanhã repetimos. No Instituto Bíblico, a nossa matéria é saúde e bem-estar, a nova matéria. Então eu estou apertando a tropinha aqui, que não é brincadeira. Né? É interessante, né? Porque aí também temos alguns vídeos expondo. E uma das aulas aqui, a quantidade no Brasil, a obesidade aqui no nosso país, misericórdia, né? Os 46%, né? Por aí, é muito elevada, muito elevada. Mas aqui não adianta, a vontade. O que ocorre neste caso é que racionalizamos, vejam bem, racionalizamos as vantagens de comer de forma saudável. Sim, é vantajoso. Mas não compreendemos que nosso desejo é comer até a total satisfação. Lá um dos meus papões está lá um prato pequeno e diga, ponha pequenas porções. Estou lá dando as dicas, né? Em várias áreas. Mas o desejo não é comer um pratinho de salada. Você até convencido na mente de que sim, vai ser bom, vai ser saudável. Mas o desejo, ai, tenho que lidar com o desejo. Né? Talvez a comida represente algo mais que um sabor, ou uma sensação no estômago. Talvez esta compulsão se refira a um desejo mais profundo, que reduz a força de vontade a zero. Você já viu, por exemplo, você está querendo se educar, você comeu, acabou de almoçar, sei lá, fazer uma refeição, mas depois surge alguma coisa, uma agitação, e você lá corre na geladeira, come. Uma compulsão. O que é aquilo? O que está motivando aquilo? Sua ansiedade. A busca de uma resposta, a busca de satisfazer alguma coisa, só que por caminhos errados. Ontem eu li apenas uma manchete dizendo alguém aí num dos países que na quarentena ganhou 101 quilos. Inimaginável. E alguém pôs ali no WhatsApp duas fotozinhos, um dizendo para o outro, olha, a quarentena é para ficar em casa e não dentro da geladeira. Está lá um ratinho magrinho, né, falando para o gordão que está lá em cima da geladeira. Mas qual é o problema, queridos? Estamos lidando com ele agora. Eu estou em casa. O que é que eu vou fazer? Tem um desejo lá, há uma insatisfação. E sem tomar conhecimento, embora você na mente saiba o que deve fazer, você termina satisfazendo o desejo. Quando o que fazemos se opõe à nossa vontade consciente, pode-se falar em um sintoma do inconsciente. Ok, até aqui o mentemaravilhosa.com.br, onde nasce a força de vontade. Lendo tudo isso aqui, imediatamente subiu-me um texto. E vamos entrar na Bíblia, né? Vamos entrar agora no campo teológico, no campo bíblico, porque foi Deus quem nos fez. Esses poderes de pensar, de sentir e de querer, foi Deus quem nos deu. Eles eram perfeitos na criação, foram corrompidos. Então o texto que vamos trazer é Paulo. Paulo em Romanos, ele está, a partir do capítulo 5, ele começa a mostrar a distinção entre dois tipos de pessoas. Aquele que nasceu na casa do patrão pecado e o que morre para esta casa do pecado e nasce na casa do patrão da justiça. Mas aí começa uma luta. Qual é a luta? Os membros do nosso corpo foram usados para satisfazer o patrão pecado. Não está escrito assim como estou falando, tá? Eu estou traduzindo de uma forma que você possa compreender. Falar não fala o patrão pecado, ou pecado, não fala a casa, né?
Então o pecado apelava para quê? O patrão pecado em cuja casa nascemos, apelava aos membros do nosso corpo. Mas agora eu morri e nasci de novo na casa do patrão justiça. O que vale dizer Deus? E que agora eu preciso entregar os membros do meu corpo à prática da justiça. Eu não tenho mais obrigação de usar os membros do meu corpo para o pecado. Eu tenho a escolha de usá-los para a justiça. Aí Paulo vai dizer, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E então ele vai mostrando, a nossa vida foi crucificada. E depois ele vai falar que nós estamos presos, uma mulher casada está presa ao marido até que ele morra, mas se ele morrer, está livre para casar com outro. Assim também nós estávamos presos ao pecado, mas uma vez que morremos, estamos livres. Nós devemos agora, e é o uso da vontade, aquilo que eu disse há pouco, nada é automático. Há uma posição em Cristo, há uma legalidade, há uma vida que nos é oferecida, mas eu preciso tomar posse. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Há sempre uma cooperação, correto? E depois ele vai mostrar essa luta que existe entre a carne e o espírito. E chega no capítulo 7, nos versículos 15 a 17. Leia comigo, porque o que vamos ler aqui retrata o que a psicanálise está dizendo, com outras palavras. Vamos? Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas o pecado que habita em mim, que a psicanálise está chamando de quê? Desejo inconsciente. A Bíblia chama de pecado. O pecado que é residente. Leia o que está na tela. Não compreendo o meu próprio modo de agir. Você já se sentiu assim? Vocês aqui já se sentiram assim, meninos? Todos nós. Todos nós chegamos... por que eu fiz isso? Eu não queria fazer. Eu não quero fazer. E eu termino fazendo. Ok, vamos avançar com o texto. Só que os versículos seguintes, nós vamos usar a versão TPT. Já viram que eu gosto dela, né? Para algumas coisas, nem para tudo. Vamos então? Pois sei que nada de bom vive na carne da minha humanidade decaída. Guarde bem isso. Nada de bom vive onde? Na carne da minha humanidade decaída. O homem decaído. Pensa aí, porque daqui a pouco vamos elaborar sobre a vontade. Nosso assunto é a vontade, mas precisamos compreender, porque é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade. Por isso precisamos nos aprofundar. Ok? Prosseguindo, os anseios de fazer o que é certo estão dentro de mim. Que anseios são esses? Quando eu nasço de novo, há um anseio dentro de mim, de fazer o bem. Mas a força de vontade não é suficiente para realizá-lo. Ok? Todo mundo está se identificando. O que Paulo está retratando? A pessoa sem Cristo. Aí você vai dizer, mas eu me converti e me encontro na mesma situação. É por causa do que eu falei. Nós precisamos conhecer para realmente buscar o caminho da apropriação, da liberdade que nos é oferecida. Verso 19, leiamos. Meus desejos elevados de fazer o que é bom são frustrados quando faço as coisas que quero evitar. 20. Portanto, o meu comportamento
contradiz meus desejos de fazer o bem. Devo concluir que não é minha verdadeira identidade fazendo isso, mas o indesejável intruso do pecado que me impede de ser quem eu realmente sou. Olha aqui a dicotomia, olha aqui o contraste. O que é que eu sou em Cristo? Uma nova criação. Mas o que é que eu estou fazendo? O intruso do pecado está me levando a agir contrário ao modelo da nova criação. Avançando na leitura, 21, através da minha experiência com esse princípio, descubro que mesmo quando quero fazer o bem, o mal está pronto para me sabotar. 22, realmente, no fundo da minha verdadeira identidade, amo fazer o que agrada a Deus. Mas discerni outro poder operando em minha humanidade. O que faz ele? Travando uma guerra contra os princípios morais de minha consciência e me trazendo em cativeiro como prisioneiro da lei do pecado, esse intruso indesejável em minha humanidade. Em que situação agonizante estou? Eita, Paulo vai dizer que, ai, que horror! Aí você pode ver, né, a imagem que jogamos antes. Ai, de novo! Não é possível! Mas ela diz, em que situação agonizante estou. Que situação agonizante. Então, quem tem o poder de resgatar esse miserável homem? Quem tem poder de resgatar esse miserável homem, essa miserável mulher? Do indesejável intruso do pecado e da morte? Glória a Deus, está a resposta. Paulo mostra o conflito, mas traz a resposta. Vá ler comigo agora. Dou todos os meus agradecimentos a Deus, porque seu poderoso poder finalmente proporcionou uma saída através de nosso Senhor Jesus, o ungido. Portanto, se deixada para mim mesmo, a carne está alinhada com a lei do pecado, mas agora minha mente renovada está fixa e submetida aos princípios justos de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Sim, Senhor, existe a guerra, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque, como diz a última parte, agora a minha mente é renovada. Se eu renovo a minha mente está fixa, ela está submetida aos princípios justos de Deus. Então, com a mente renovada, a habilidade de escolher o que é o bom. Vamos já ver isso. Vem sobre mim. Vejamos alguns pensamentos. A vontade está na origem de todas as escolhas e decisões. Segundo, de fato a vontade revela o caráter do próprio homem. E em terceiro lugar, é impossível separar o caráter da vontade, pois expressa o que ele é e tem dentro de si. Queridos, não existe qualquer área em sua vida que não seja afetada pela sua vontade. Por isso é importante conquistá-la. Vale a pena investir na restauração da vontade, para que a minha vontade se harmonize ao propósito divino, para o qual esta vontade me foi outorgada. Uma pergunta. Fala-se muito, teologicamente, fala-se muito em livre-arbítrio. Preparando esta aula, tantas vezes que ensino e prego, refleti profundamente sobre a questão do livre-arbítrio, o que de fato significa. Será que o homem é livre mesmo? Tem um livre-arbítrio? O que queremos dizer por livre-arbítrio?
A gente usa uma palavra tão bonita, né, em português. Arbítrio, que ninguém usa na linguagem comum, né? O inglês é mais fácil. Free will, uma vontade livre. Quando vem para o português, lá vem o arbítrio. Vontade livre, vamos falar um português simples. Vontade livre. Será que a nossa vontade é livre? Pelo que acabamos de ver, temos um sério problema com a nossa vontade. Vamos ver. Podemos ter o poder de escolher. Sim, temos o poder de escolher. Mas somos finitos. Não podemos escolher tudo que queremos. Podemos? Eu quero fazer o depósito de 1 milhão no banco. E você tem o dinheiro? Se você não tem, não adianta querer. Você não pode. Somos criaturas finitas e, portanto, limitadas e vinculadas à lei ou às leis da criação. Há leis. Então há um limite. Dizemos que temos a capacidade de escolher e decidir apenas quando? Quando acrescentamos que a nossa capacidade está dentro de limites. O que é chamado livre-arbítrio? Na realidade, significa fazer o que você quer fazer e agir da maneira voluntária e não forçada. Então vamos pensar neste sentido e aqui vamos deixar logo uma definição. O que é a vontade livre? Vontade livre é isso. Você faz o que quer fazer de modo voluntário, ninguém o forçou. O que quer que seja. Você está ouvindo esta aula porque quer ouvir. Ninguém forçou. É voluntário. Então você está lançando mão de uma vontade, nesse sentido, livre. Para ser livre, uma pessoa deve poder escolher o bem ou o mal? Uma pergunta que vai surgir. Porque nós acabamos de ouvir o apóstolo Paulo mostrando como é que as coisas ocorrem dentro do ser humano. Para ser livre, eu posso ser livre para escolher o bem e o mal. Quando Adão estava no jardim, Deus deu uma possibilidade de fazer uma escolha. Ele escolheu desobedecer. Fê-lo voluntariamente, mesmo que depois culpasse o outro. Em outras palavras, você estaria livre se pudesse escolher o bem? Ou só o bem? Será que os anjos podem escolher o mal? Não. Os anjos eleitos só podem escolher fazer o bem. E são livres? São. Os santos no céu só podem escolher fazer o bem. E são livres. Deus só pode escolher fazer o bem. Deus é livre. Você já deve estar fazendo perguntas aí. Não se preocupe que respondo já. Leia. Isto está apenas dizendo que seres pessoais escolhem, desejam, decidem e agem de acordo com a sua natureza. Simples. O que eu desejo, o que eu quero, o que eu decido, depende da minha natureza. Se eu sou santo, eu vou desejar coisas santas. Se eu sou um crente espiritual, guiado pelo Espírito, a minha vontade é direcionada a Deus, eu só vou decidir, desejar, realizar o que agrada a Deus. Então tudo depende de quê? Diga, da natureza. Da natureza. Da natureza. Ninguém pode sair de si mesmo, queridos. Você faz escolhas todos os dias de acordo com quem você é, como um ser pessoal.
Tudo que você escolhe, tudo que você decide, expressa quem de fato você é. Se você pode apenas escolher fazer o bem, porque tem uma natureza santa como Deus, então você é verdadeiramente livre. Amém? Se você só pode fazer o mal por ter uma natureza maligna, então você não é livre. Ser verdadeiramente livre é ter uma natureza que me impele a fazer a vontade de Deus, porque para isto eu fui criado. O que é um verdadeiro ser criado à imagem de Deus? O que é que Deus criou? O que é que Deus projetou? Por que que Jesus veio? Porque mandou o Espírito Santo e a revelação para restaurar o que caiu, para que o meu pensar, o meu sentir e o meu querer sejam a expressão de quem Deus é. Sua natureza manifesta em mim. Então, eu só vou desejar fazer o bem, fazer o que é bom, com uma natureza livre. Você vai dizer, e agora onde é que eu me encontro? Paulo fala de que tem crente carnal, crente espiritual, não é o nosso assunto, enfim. Mas vamos aqui expor a nossa vontade a Deus, ao Espírito Santo, mas antes de qualquer coisa, claro, precisamos nascer de novo. É confuso usar a palavra livre para descrever as pessoas que a Bíblia diz que estão escravas do pecado. Então, alguém sem Cristo, na realidade, não é livre, não tem uma vontade livre. Por quê? Porque a sua vontade se inclina sempre para o mal. As Escrituras nos ensinam que como pecadores caídos, apenas praticamos o mal. Selecionamos apenas algumas dessas escrituras que vamos ler. A primeira está em Gênesis 6:5, e sobretudo o que está grifado em amarelo. Antes do dilúvio, e só estamos citando o que interessa aqui. Toda a motivação dos ideais que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. A natureza caída, pecadora, tem uma inclinação para praticar o mal, decidir fazer o mal. Jeremias 13:23, o profeta, há uma pergunta feita aqui por Jeremias, vamos ler? Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podeis vós fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? É a natureza do homem caído, do homem no pecado. E Jesus Cristo, vamos trazer dois textos de Jesus, 1 Mateus 7:18, leia. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como está escrito, agora leiamos o que Paulo diz, descrevendo o homem no pecado. Aliás, ele está citando o Antigo Testamento. Capítulo 3 de Romanos, começando o verso 10. Leiamos. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao mesmo um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Uma pergunta: o que é um bom ato? O que é fazer o bem? Paulo diz que ninguém faz. A Bíblia diz que o homem está no pecado, nem sequer pode fazer. Toda a inclinação, toda a sua natureza. Não adianta você querer forçar. O que é isso? De acordo com a natureza. É algo que está dentro de nós.
Nós não podemos ser outra pessoa. Conta essa história de um caçador que pegou um ovo de águia lá numa montanha e levou para casa e colocou junto com os ovos da galinha no quintal. E nasceu a águiazinha junto com os pintinhos. E aquela águiazinha nunca viu nada senão galinha e pintinhos. Mas a natureza da galinha é para viver no quintal, ciscando. A natureza da águia é para alçar voo às alturas. Ainda pequenina aquela águia, nunca vi uma águia na vida, mas de repente uma águia sobrevoa e como que acorda dentro daquela águiazinha, a natureza, ela estica as asas e vai embora, nunca mais volta. Por quê? É a natureza. É a natureza. Todos nascemos em pecado. Davi já diz, em pecado me concebeu minha mãe. Já fui gerado em iniquidade, a semente que me dá origem. Então em mim existe a inclinação para o mal. Então é natural fazer o mal. Mas o que é fazer o bem? O que é o bom? O que é o bom? Vamos ver. 3 ingredientes estão presentes no que é bom. Primeiro, o motivo certo. O motivo da minha ação. O motivo da minha decisão. É correto. Segundo, o padrão é certo. Terceiro, o objetivo é certo. Ampliando um pouco. O motivo certo. Qual é o motivo da minha ação? O amor a Deus. Então vamos ver quando é que o meu ato é bom, vendo estas 3 coisas: o motivo, o padrão e o objetivo, o propósito, o alvo. Meu motivo para determinada ação é o amor que eu tenho a Deus. Eu amo a Deus, logo eu quero obedecer a Deus, eu quero agradar a Deus, não por medo, mas por amor. A motivação é o amor, às vezes em coisas tão simples. Recordo-me lá nos meus dias de África, lá na minha juventude, entendendo que o exercício físico é necessário. Quantas vezes eu saí correndo pela rua e dizendo, por amor a ti, Jesus, eu vou correr. Eu precisava me dizer isso para poder ter a disciplina. Por amor a ti, eu vou correr. Sim, para as mínimas coisas, por amor a ti, porque tu me chamaste, porque tu me deste um ministério, e se eu não cuidar do corpo, eu não terei saúde, eu não terei energia, eu não terei longevidade. Então, a sua motivação e tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor, a Cristo Jesus servis. Motivo. Segunda coisa, o padrão. Qual é o padrão da minha atitude, do que eu estou decidindo? É aqui, queridos, a lei de Deus. O padrão é aqui, o que é que a Bíblia me ensina? E a Bíblia tem padrões para tudo, padrões de higiene, padrões de alimentação, padrões para a mente, para a alma, para o espírito. Este é o padrão, é a lei de Deus, os 10 mandamentos, tudo está aqui na palavra. Então o meu padrão de atitudes, de decisões, está aqui. E em terceiro lugar, o objetivo, a glória de Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Então o que é bom é o que tem um motivo correto. Diga, repita, é o que tem o motivo correto, que é o amor a Deus. É o que tem o padrão correto, que é a lei de Deus. E o que tem o objetivo correto ou certo, que é a glória de Deus. Muito bem. Mas se me deparo com a incapacidade de praticar o bem, sou culpado? Sua pergunta é que se levanta. Sim, você é responsável. A Bíblia diz que sim. Então lê a declaração da tela. A acusação profunda é que o homem caído não tem a capacidade
Então, quando você analisa Paulo, você chega a essa... E quando você analisa, uau, eu não tenho capacidade de fazer o bem. Claro que o homem na queda tem capacidade de praticar o mal. Aliás, toda a sua inclinação é voltada para o mal. Mas a Escritura responsabiliza. Ele não tem a capacidade de querer fazer o bem. Sua natureza e coração são maus. Essa é a realidade que temos que encarar hoje. Nossa incapacidade, todavia, não é uma desculpa para o nosso pecado. É apenas um indício de quão pecaminosos realmente nós somos e como precisamos da graça de Deus. Isso nos mostra quão ruim realmente somos. Como diz Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará? Mostra-nos a condição de nossos corações diante de Deus. Consequência da queda que nos tornou prisioneiros no pensar, no sentir e no querer. Nossa incapacidade não é desculpa para o nosso pecado. Realmente não é, queridos. Leia. Somos responsáveis. Por que somos responsáveis? Porque o que fazemos é voluntariamente. Apesar de nos sentirmos prisioneiros internamente, nós decidimos voluntariamente para obedecer e crer no Evangelho. Ele deve ser libertado por outro. Correto? Precisamos da graça de Deus. Precisamos do poder de Deus. Pecamos porque queremos. Não somos forçados ou coagidos a pecar. Sabemos que está errado, mas praticamos porque queremos. Sabe que o adultério é condenado pela Bíblia, mas você adultera. Aliás, vivemos numa sociedade tão adúltera que de repente parece ter entrado na cultura. Quando alguém diz fulano tem um namorado, não é namorado, já é amante, é adultério, é pecado, condenado na lei de Deus. Leia o que está na tela. Portanto, somos responsáveis e daremos conta de todas as ações do julgamento, incluindo as nossas desculpas. Somos responsáveis. Então, vamos dar contas, não adianta estarmos com desculpas. Mas agora vamos a alguns lembretes. Primeiro, nossas decisões determinarão onde passaremos a eternidade e que tipo de pessoas seremos na terra. Olha a primeira coisa, lembre-se, nossas decisões determinarão onde vamos passar a eternidade. Segundo, leia, Deus criou o homem com capacidade de tomar decisões. E o que ocorre? Olhe para a imagem. Você está aí entre o bem e o mal. Você tem a capacidade de decidir. Deus lhe deu a capacidade de escolha. Então, veja, olhe bem para essa imagem. Onde você está? Vai para a direita, vai para a esquerda? Vai praticar o mal ou vai praticar o bem? Há dois caminhos diante de nós. Quem vai determinar qual deles será seguido? Você. Você. Então leia, por favor. Esta habilidade outorgada por Deus é tão sagrada que nada nem ninguém poderá levar o homem a agir contrário ao seu querer. Nada, queridos, nem ninguém poderá agir contrário ao seu querer. Você é responsável. Em terceiro lugar, leia, o homem permanece no pecado pelo uso de sua vontade livre. Ninguém pode resistir à culpa de viver contrário
Outra vez, o homem permanece no pecado pelo uso de sua vontade. Ninguém pode eximir-se da culpa de viver contrário a Deus. Está claro isso, queridos? Você decide. Você decide. E para você ser inteiramente restaurado em sua personalidade, para que você seja curado e receba tudo que estamos propondo neste curso, você precisa tomar uma decisão. Você se sente amarrado, como Paulo descreve, mas em Cristo há um poder para quebrar estas cadeias e colocar dentro de nós a inclinação para o bem. Em quarto lugar, a vontade do homem é seu eu real. Ela está na origem de todas as escolhas e decisões. E a maior tragédia que o homem pode cometer é não usar esse privilégio divino. É abrir mão desse privilégio. E usar esse privilégio para a sua autodestruição. Portanto, leia a declaração da tela. A vida espiritual começa com uma escolha. A vida espiritual começa com uma escolha. E diria, a permanência no caminho é possível pela reafirmação desta escolha. Lemos a palavra de Deus, o exemplo que temos em Jesus, Lucas 22, 42. Ele está prestes a ser levado ao Calvário. Ele agoniza no Getsêmani. Ele sofre os terrores da morte. Sua alma entra em profunda angústia. Ele sabe o que será. E o pavor de Jesus ali não tem a ver simplesmente com uma dor física, ou mesmo dor moral, a vergonha que será exposto, mas a separação do Pai. Tornar-se pecado em nosso lugar. Ser separado de Deus. Mas olha a oração de Jesus, leiamo-la. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, aqui não está presente, ou não tem uma ideia da ausência de vontade própria. Fazer a vontade de Deus não é a ausência da nossa vontade própria, mas é a disposição de abrir mão da vontade própria a favor da vontade de Deus, porque o amamos, porque sabemos que Ele tem o melhor, e porque quando Deus coloca diante de nós a possibilidade de dois caminhos, escolher o seu é vida, é liberdade, é felicidade plena. Porque quando você conhece a natureza de Deus, o amor de Deus, você sabe que sempre Ele tem o melhor. Conquistar a vontade, leia o que está na tela, é alcançar a plena liberdade para rejeitar o mal e seguir o bem, a verdade, o caminho proposto por Deus. Porque estamos começando com o elemento espiritual da vontade. Porque se não houver uma experiência com Cristo, sua vontade estará sempre inclinada para o mal. E para você receber uma restauração completa, vai ter que abandonar o que está lhe destruindo. Começando com os pensamentos negativos. O homem é uma criação moral de Deus. Por isso é que ele é responsável, livre, dotado de poder de escolha. Pode perfeitamente rebelar-se contra o domínio do pecado e tomar a decisão irrevogável de a semelhança de Jesus poder dizer, e vamos dizer com Jesus, João 4,34, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar
a sua obra. Entregamos-nos a Jesus por uma escolha, uma decisão. Nossa entrada no caminho da salvação passa por uma tomada de decisão. Você já fez essa escolha? Você já tomou esta decisão? Você pode olhar no seu passado e lembrar-se aquele dia em que você tomou conhecimento de que Deus o amou, Deus a amou. Chegou o momento que você reconheceu: sou pecador perdido, não posso salvar-me a mim mesmo. E você olha para a cruz e reconhece que Jesus ali tomou o seu lugar. Sim, Jesus, reconheço, era o meu pecado, morreste o meu pecado, levaste a minha maldição, a minha culpa, pagaste o preço da minha redenção. Tomo hoje uma decisão. Renuncio o pecado no qual nasci, renuncio a carne com seus baixos instintos, renuncio o mundo com seus padrões imorais podres e me entrego a Ti. Renuncio a mim mesmo e Te convido a entrar na minha vida, ser o meu Senhor, assumir o volante da minha vida. Eu me rendo a Ti, Jesus. Decido hoje seguir-Te. É uma entrega. Nós temos tantas entregas. Decisão da vontade, por exemplo, um casamento. O que é um casamento? Casamento tem 3 fases. O primeiro, você deseja casar-se e evidentemente precisa encontrar alguém com certas qualidades. E você se depara com a pessoa e começa a analisar que sim, colhe informações, encontro, conversa, ou já conhecia de outros tempos, aprecia o caráter, tudo bem. Então há toda uma informação, e você chega à conclusão de que essa pessoa pode ser um excelente cônjuge. Apenas o intelecto. Mas você se apaixona por aquela pessoa, suas emoções são envolvidas, você ama aquela pessoa. Esse amor se intensifica à medida que você conhece. E quanto mais você conhece, mais você ama. E porque você ama, chega a terceira fase, que é a entrega da vontade. Sim, casar-se é tomar decisões de renúncias, de vontade. Você decide o quê? Sair da casa do seu pai, sair da sua independência, da sua vida de solteiro. Uau! Sem muitas preocupações. Mas você decide. Os dois comparecem diante do padre, diante do pastor, diante do juiz. E houve a célebre pergunta: você recebe fulano como seu esposo ou como sua esposa? Sim. Aquele sim, na realidade, é uma entrega da vontade. Você usa seu direito de escolher. Para escolher, abrir mão de um mundo de coisas para unir a sua vida a outra pessoa e viver uma vida comum. Sua vida será completamente diferente a partir daquele momento. Você não é mais independente. Sua vontade se casou com a vontade do outro. Vão morar onde houver o acordo. E tantas coisas que estão envolvidas. Vir a Cristo é isso, é um casamento com Cristo. Realmente é uma aliança de um vínculo onde não há possibilidade de divórcio. Você começa a ouvir de Cristo. Uau, você sabe que é o Redentor, você sabe que é pecador, e você ama Jesus, e você decide: Jesus, eu abro mão de tudo, eu me caso contigo, eu te digo sim para sempre, vou seguir-te, tu és o meu Senhor, farei tudo em concordância contigo, vou te consultar, não terei mais uma vida independente, tu és o meu Senhor. Okay?
Você se lembra que já fez essa decisão? Se não, é preciso. Porque é aqui que começa a vida. A nova criação começa com esta decisão, onde você pode marcar a data. Talvez você tenha tido uma experiência, não lembra. Eu lembro muito bem, daqui a pouco completo anos, 23 de junho de 1963. Entrei no meu quarto, ali naquela noitinha. Eu disse, Senhor Jesus, de hoje em diante, eu te seguirei. É uma decisão. A partir daí, sim, você tem um elemento. Você tem o Espírito Santo. Você é uma nova criação. Então há força em seu espírito, há poder para uma vontade livre. E você já viu o que dissemos aqui. A vontade só é livre para escolher o bem. Deus é quem toma a iniciativa de nos buscar. Mas somos nós que respondemos, decidindo aceitar ou rejeitar a sua oferta de amor. Você sabia que Deus não vai mandar ninguém para o inferno? É você quem determina. Pausa para refletir. Deus não mandará ninguém para o inferno. O que Deus fez foi prover a redenção em Cristo. O homem vai para o inferno por escolher rejeitar a oferta de salvação. Então não culpe a Deus de nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o homem é livre para rejeitar. Então ele toma a iniciativa de nos buscar. Ele proveu a redenção. Mas eu preciso dizer sim. E é o mesmo na nossa vida cristã, em relação a todas as bênçãos que se nos tornaram disponíveis. Leia o que está na tela. A vontade de Deus deve se tornar o alvo da nossa vida, em vez do eu. O que é o arrependimento real? Se não o abandono da vida centralizada no eu, a favor da vontade do Criador e do Pai. É isso que ocorre na conversão. Eu me arrependo de controlar a minha vida, de seguir o meu caminho, de tomar as minhas próprias decisões, uma vida centralizada em mim, uma vida egoísta. Eu sou o meu próprio Deus, eu sou o centro, eu renuncio isto e me rendo a Deus. Entrego a minha vontade e a vontade do meu Criador. E aí quando vem a salvação, leia, a salvação liberta o homem de sua vontade, emanada de um eu independente de Deus, que quer seguir o seu próprio caminho, sem perceber que isto leva à destruição. Há uma libertação, queridos. Não é que você tenha que lutar no momento em que você se rende a Cristo. Surge dentro de você uma fome de Deus, um desejo de agradar a Deus, um amor à palavra. Você quer mais, você quer compreender, você quer entender, você busca, você ora, você jejua, você está sendo atraído ao mover do Espírito de Deus dentro de você. Você tomou, foi voluntário. Mas há uma transformação, há uma inclinação para o bem. E com a inclinação vem a força de Deus. A vida espiritual é mais do que emoções e intelecto. Considere estes itens que vamos julgar aí agora. A primeira coisa é esta. A vida espiritual é mais que emoções e intelecto. Segundo, Deus quer a salvação da nossa vontade. Salvação implica em libertação, implica em cura. E essa é a nossa proposta no assunto que ora debatemos. Estaremos em condições de analisar dois caminhos, reconhecer qual é o melhor e poder decidir a favor deste.
Dois caminhos, a vontade de Deus e a minha. Leia, por favor, o que está em branco. A vontade salva, restaurada ou conquistada. É aquela que é livre para escolher e seguir firmemente o caminho de Deus. A união com Deus implica em harmonia. Esta harmonia envolve uma identidade com Deus, na visão, nos princípios, nos valores, na vontade. A vontade do homem unida à vontade de Deus. Vamos entrar neste campo. A vontade do homem unida à vontade de Deus. Leia, por favor. Quando a vontade do homem se une à de Deus, a consequência natural é o quê? A obediência. A obediência. Se eu rei da minha vontade, Pai, o que tu queres? E Ele revela. A minha concordância se expressa na minha obediência. Um só coração com Deus. Logo, Deus se torna o supremo bem, subono, o supremo bem da nossa vida. Nosso amor maior. Nosso amor supremo. Nosso amor sem rival. Desobediência significa simplesmente o quê? Rejeitar a vontade divina e seguir a minha própria vontade. Mas, se a obediência é fruto da união com a vontade do Pai, e a desobediência é a alienação da mesma, o resultado na destruição da alma é inevitável. Para seguir-se o caminho de Deus, temos que desistir das nossas próprias escolhas e orar, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Da união com Deus, diga, brota um único coração. Haverá uma harmonia entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Orar seja feita a vontade de Deus, e você pode olhar para esse gráfico da cruzada estudantil e profissional para Cristo, onde o eu está no centro, simbolizando o trono. Eu chamo mais o volante. Eu gosto de falar de nós como... Porque aqui não temos rei, então às vezes não entendemos a linguagem de trono. Mas o carro, quem está no volante? Para onde vai o carro? Para onde dirige o motorista? De qualquer maneira, pense aí no assento do seu carro. É o eu. Para onde vai o carro? Onde eu determino, pelas estradas esburacadas, por quaisquer caminho. Cristo está fora. Cristo está fora. Mas não faça provisão para o eu. Não deixe o eu aí no centro. O eu é cruel. Ele nunca se dá por satisfeito. O eu terá que encontrar o caminho da cruz. Eu preciso sair desta cadeira. Eu preciso colocar a cruz. Jesus precisa vir para o centro. Como disse o mestre em Mateus 10:38. Leia, por favor. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E o que é tomar a cruz? É desistir de si mesmo, abrir mão da sua independência e da vontade pecaminosa, rendendo-se e rendendo a vontade incondicionalmente a Deus. Isso, todavia, não significa aniquilar a vontade. É uma rendição voluntária. Diga, rendição. Rendição voluntária e consciente. Deus não anula a nossa vontade. Eu rendo a minha vontade de uma forma voluntária e consciente.
Paulo diz, e vamos dizer com Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhemos agora para a vontade como sensor dos pensamentos. Nós falamos aqui tanto da mente, não fique. Quem é que vai dizer se o pensamento fica ou não fica? A vontade. Quem vai censurar os pensamentos? A vontade. Quem vai agasalhar um pensamento? A vontade. Quem vai lançar fora? Quem vai abortar? Entra aqui a vontade. A vontade é o sensor dos pensamentos. Nosso subconsciente é um reservatório de experiências passadas. Eu tinha isso aqui já escrito há muito tempo, antes de ler o artigo que mencionamos aqui, sobre os desejos inconscientes. Claro, né? O nosso subconsciente tem reservatório de experiências passadas que estão influenciando o nosso desejo, estas coisas inconscientes, para a mente, para a vontade, para as emoções. Tudo é igual. Há muita coisa armazenada. Não acontece que muitas vezes coisas do passado aparecem nos sonhos? Você sonha com o passado ou não sonha? Estão lá dentro. Estão lá dentro. Memórias que ficam lá dentro do inconsciente, que nos afetam. E qual é a estratégia do inimigo? Usar o que está armazenado no porão do inconsciente. Ou mesmo, né, do subconsciente, lá na nossa alma, para nos combater. Torna-se necessário, então, uma vontade livre, para que seja um tipo de sensor dos pensamentos gerados de tais experiências. Preciso que a minha vontade seja livre, senão ela não vai ser um sensor fidedigno, para saber, uau, isso está sendo afetado. Uau, esse pensamento aqui não. Este sentimento aqui não. Quando o inimigo usa o subconsciente para projetar pensamentos em nossa mente consciente, estamos diante de uma guerra declarada contra nós. A vontade terá que resistir, leia, a vontade terá que resistir e pôr fora de ação esses pensamentos, cujo propósito é minar nossa resistência e afastar-nos da comunhão com Deus. Você vai precisar dessa vontade livre agora. Terminamos a parte da mente, para renovar a mente, para deitar fora estes pensamentos, e daqui a pouco para enfrentar os problemas de rejeição, de depressão, de angústia, de ferida e toda essa confusão de sentimentos destruidores. Quando a vontade cessa de resistir a Satanás em alguma área, ele assume o controle da mesma. Qualquer área. Se eu não uso a minha vontade para controlar algo, Satanás controlará aquela área. Eu abri mão do meu direito. E o intruso entra e me escraviza. Escraviza a comida, escraviza a bebida, escraviza o sexo, escraviza um mundo de coisas. A vitória, leia, não é necessariamente daqueles que não caem, mas dos que se recusam a permanecer no chão. Daqueles que têm garra, persistência, que tomam decisão de qualidade e se atêm a ela, que não aceitam a condenação do diabo, nem seu domínio tirano. Satanás não tem condições de destruir o servo de Deus que aprende a lançar mão da sua vontade para seguir o caminho proposto por Deus. Coloque isso no seu coração. Satanás não pode vencer. A renovação da mente traz força à vontade e liberta do jugo
Entendeu? Vamos repetir isto. A renovação da mente. Esta renovação operada em nossa mente pela palavra de Deus. E lembre-se, querido, quando eu pego a palavra, trago a minha mente, memorizo, medito nela, confesso-a, proclamo-a, decreto. O que está ocorrendo no mundo espiritual, que é muito real? O Espírito Santo foi quem inspirou esta palavra. Esta palavra está carregada de poder e vida. Há poder na palavra. Quando eu abro a boca e começo a confessar uma palavra, renovando a minha mente, por exemplo, declarando: eu sou uma nova criação em Cristo. Porque eu sou uma nova criação, eu rejeito o pecado, eu tenho a mente de Cristo, o Espírito de Yahvé está sobre mim, tudo posso naquele que me fortalece, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, graças a Deus que sempre me conduzirá em triunfo, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, o Filho me libertou, sou verdadeiramente livre. Então, quando eu estou trazendo essa palavra, renovando a minha mente, eu estou assimilando a minha identidade de Cristo, e o Espírito Santo está lá comigo, foi Ele que inspirou essa palavra, Jesus está lá comigo, Ele é a palavra viva, e o Espírito de vida dentro de cada palavra começa a me energizar, começa a me libertar, e eu entro numa comunhão mais profunda, a minha vontade está livre para querer o bem, para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. Eu sou liberto, aleluia, em minha vontade. Então aqui queremos salientar que uma vontade verdadeiramente livre está intrinsecamente ligada a uma mente renovada pela palavra de Deus. Em João 14:30, Jesus diz, leiamos: veio o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Aleluia! Nós temos que chegar a esse ponto. Ele queria dizer que Satanás não conseguia levá-lo a agir de acordo com suas insinuações e influências. A vida espiritual começa, desenvolve-se e termina com uma escolha. Vamos repetir isso? A vida espiritual começa, desenvolve-se e termina com uma escolha. Nosso próximo tópico será a prisão da vontade, não hoje. Mas neste momento, convidamos-lo a fechar os seus olhos, a voltar todo o seu ser para Deus. Como está sua vontade? Em que áreas você percebe que ela é prisioneira? Em que áreas você se identifica com o que Paulo descreve em Romanos capítulo 7? O Espírito Santo está aqui. Está aí com você, onde você se encontra. Diga para Deus nesta hora: Pai, reconheço que nasci em pecado, que fui concebido em iniquidade, trouxe em mim a natureza pecaminosa, inclinada para o mal, que esse intruso chamado pecado me escravizou. E de repente o bem que eu sei que devo fazer não faço. E o mal que detesto é exatamente o que eu pratico. Eu venho a Ti hoje, Pai, como alguém que um dia ouviu a Tua palavra e tomou uma decisão de seguir Jesus.
de entregar a vida a Ele. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te entronizei em meu coração, mas quero confessar e pedir perdão por todas as vezes que não desenvolvi a comunhão contigo, que não reguei a permanência em Ti. E por isso tantas vezes eu me sinto escravo, e eu entro em contradição, não seguindo a Tua vontade, nem mesmo a minha, porque o meu espírito recriado sempre deseja andar na Tua presença. Olhando para dentro de mim, eu vejo um querer fazer o bem, fazer o que Tu queres, agradar-Te, mas tantas vezes eu estou obedecendo, não o querer do meu espírito recriado, mas os impulsos da carne, os apetites da carne. Estou fazendo o que a minha carne deseja, estou cedendo diante dos apelos do mundo e de outras pessoas, e perdoa-me, porque até às vezes culpo outros de atitudes erradas. Hoje eu Te peço perdão e quero suplicar-Te, liberta-me hoje em minha vontade. Quero render minha vontade a Ti, na dependência do Teu Espírito, para que a minha vontade seja inteiramente livre. Ajuda-me na decisão que tomei de renovar a minha mente com a Tua palavra. Ajuda-me a disciplinar-me. E agora, quando estarei me expondo ao estudo sobre a conquista da vontade, eu rogo que me des esta vitória, e eu me levante como alguém verdadeiramente livre, e viverei para a Tua glória. Amém, queridos? Amém. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo diz: Cristo vos libertou, não vos torneis mais escravos. Para a liberdade fostes chamados. E o desejo do meu coração é que você tenha esta vontade livre para fazer o bem, livre para fazer escolhas certas. E que neste dia e neste fim de semana você tenha um tempo de exame e possa tomar decisões voluntárias, conscientes, alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida, que sempre será o melhor. Um resto de fim de semana maravilhoso, na bênção, andando em vitória.